O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Até agora estão discutindo a cura do paralítico em Atos dos Apóstolos. E agora quem está questionando? Os sumos sacerdotes. Olha a pergunta ridícula de gente que é de igreja, da hierarquia, seriam os padres de hoje. Padres, bispos, os sumos sacerdotes seriam os bispos, talvez. Ao invés de ficarem alegres, felizes, porque um paralítico está andando, olha que nível de cegueira chega alguém, às vezes da hierarquia da igreja, que é orgulhoso, soberbo, que não quer enxergar um palmo na frente. Não adianta morar dentro da igreja se você não quer mudar de vida, né? Eu já disse e repito, eu não posso ser o mesmo padre daqui a um ano. Eu não posso, muito menos, ser um mesmo padre daqui a 5 anos. Eu tenho que deixar o Espírito Santo me moldar, senão vira um cão chupando manga. A pessoa que não cresce espiritualmente, regride. Olha as perguntas infames que eles fazem. Chegaram os sacerdotes e o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados. Acredite se quiser. Estavam irritados porque o paralítico foi curado. Tem cabimento um trem desse? Aonde nós chegamos? Porque os apóstolos também ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos. Prenderam Pedro e João. Prenderam. Só curaram, gente. Eles só fizeram cura. Colocaram na prisão até o dia seguinte. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número chegou a 5.000. No dia seguinte, reuniu lá a patotinha, cambada de gente que não quer saber de conversão. Chefes, anciãos, mestres da lei.
estavam presentes Anás, Caifás, João, Alexandre, só os caras, né? E todos os que pertenciam às famílias. E vieram até Pedro e interrogaram: com que poder, ou em nome de quem, vós fizestes isso? Olha que pergunta estúpida. Gente, todo orgulhoso é estúpido, tapado. Não existe um orgulhoso que seja inteligente de verdade. O sábio é o humilde, que sabe cada... Olha a pergunta, e o que você quer saber disso, criatura? Vai lá agradecer que ele foi curado, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo: chefes do povo, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Olha, Pedro também não deixa por menos, né? Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, né? E que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Pronto, declarou o senhorio, o poder de Jesus Cristo. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. A pedra angular que sustenta todo edifício, né? Vocês também terão que passar pelo desprezo, muitas vezes na família, no trabalho e até na igreja, por serem pessoas que querem ser santas. Acredite se quiser, a história se repete, né? Todo mundo que quer realmente, de verdade, ser santo, vai ser desprezado, caluniado, perseguido. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens. Bem, haja paciência, né? E detalhe, esse povinho que está questionando tinha a Bíblia de cor na cabeça. Não basta decorar a Bíblia. Temos que ter um coração doce, humilde, pequeno diante de Deus, senão vai tudo por água abaixo. Eu já disse para vocês 1000 vezes, e repito, não confiem em ser humano algum por si mesmo. O que eu faço de bem é Deus. O que eu faço de ruim sou eu. Não se apoiem em nenhum ser humano, a não ser daquilo que ele fala de Deus. Não criem gurus. Hoje está na moda dos gurus, né? O guru falou, a água parou. Não. Os gurus podem muito bem fazer um bem, às vezes, mas também errar muitas vezes, né? Principalmente você que está me acompanhando pelas redes sociais, que às vezes tem um guruzinho, né? Aquela pessoa falou, calma. Você tem que se apoiar na igreja, no magistério, estudar o catecismo, estudar os documentos, não... E, claro, ouvir pessoas que você talvez seja até seu guru, mas sempre com um pé atrás, que qualquer um pode errar. Não idolatrem ninguém. Esse é um conselho. Até porque depois você vai se decepcionar e sair da igreja por causa de uma pessoa que você idolatrou. Não idolatrem ninguém. Nós todos somos miseráveis. Só Deus é bom aqui na igreja, Nossa Senhora e os santos que já foram canonizados. O resto, tudo tem que aprender a crescer. Isso tem que estar na cabeça. Não fica... né? Bem, e o Evangelho? O Evangelho é muito... Todo Evangelho é bonito, né? Mas esse aqui é muito significativo também. No início da pregação de Jesus, Jesus foi atrás dos pescadores e disse: segui-me, de hoje em diante vos farei pescadores de homens. E muitos largaram a rede, os 12 lá, né? E seguiram. Largou até o pai lá, muito forte, né? Mateus também era publicano, não era pescador. Segui-me. Mateus largou lá ganhava muito dinheiro na época e seguiu Jesus. Passaram por toda a experiência com Jesus, aprenderam, ouviram Jesus, viram os milagres, ganharam fé. E essa fé foi provada na cruz.
Quando eles viram que Jesus realmente foi sepultado, decepcionados, tentaram voltar atrás. Tentaram voltar a pescar peixe, né? Isso acontece com a gente. Vem para a igreja, alegre, recebe um convite, ouve o padre pregar, faz um encontro, fica eufórico. E alegria, e reza o rosário, amarra o rosário, o terço na mão, e põe tudo. Até vir a primeira decepção. Seja com alguém, o padre, alguém, ou seja com a própria vida, uma doença, um problema com o filho, com o marido, com a esposa. E aí, aquela falsa religião de que Deus vai te dar tudo de bom, que você não vai ter nada de ruim, cai por terra. E qual que é a tendência? Voltar à vida de antes. Sem igreja, sem ir na missa, né? Ah, eu não quero mais saber de igreja, não adiantou nada, só me fez mal. Ou muda de religião. Eu encontrei Jesus agora, o Jesus da prosperidade, o Jesus que vai... Agora eu pergunto para você, até quando isso vai durar? Até quando vai durar essa sua euforia na outra religião? Porque você não vai ficar para semente. Seus familiares que você ama também não. Não se iludam. Não se iludam. Bem, acontece que eles foram pescar na vida antiga, que não é a que Jesus queria, e apesar de serem profissionais, provavelmente a maioria aqui é pescador desde menino, o que aconteceu na pescaria? Não pescaram nada. Não pescaram absolutamente nada. Eu posso dizer o seguinte: depois que nós somos batizados, recebemos a primeira Eucaristia, Crisma, nós somos enxertados em Cristo. E nós, quando somos tirados de Cristo, somos galhos secos. Se eu voltar só a trabalhar como médico, eu vou ser um galinho seco que vai ser queimado no final da vida. Não serve para nada. Nada. A não ser para ser queimado. Não dá mais para... Inclusive, se eu cantasse, né, Joaquim, Alexandre, tem a música do padre Jonas. Não dá, né, mais para voltar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Olha que bonito. A vida espiritual é um barco que vai em alto mar. Chega num ponto no mar, não vale mais a pena voltar. Você vai morrer. Você tem que ir para frente. E o vento que sopra, os dons do Espírito, o Espírito Santo que te dá força para não desistir, para ir até o fim, né? Santo Afonso Maria de Ligório dizia: peçam a perseverança final. Senhor, que eu persevere até o fim, né? Aí chega Jesus de novo. Olha que bonito. Pedro falou: vou pescar, também vou contigo. Voltaram e não pegaram nada. Então Jesus disse: moços, tem alguma coisa para comer? Não. Então Jesus indaga: essa vida antiga sua está te levando, está te dando fruto? Não. E Jesus disse: Jesus não era pescador como ser humano. Ele era o quê? Aprendeu de São José. Carpinteiro. E Jesus diz: lançai as redes à direita da barca. Gente, talvez pareça normal, mas é a mesma coisa, sei lá, de eu ir lá, agora na marcenaria ali, e falar: corta assim. Ele vai olhar para mim e falar: você está doido? O que você sabe de marcenaria? O que eu quero dizer com isso? É que os apóstolos tiveram que ser o quê? Humildes. Abandonar toda a suficiência. Eu sou pescador desde sempre.
Quando vocês ficarem velhos, gente, vou dar um conselho para vocês. Quando vocês ficarem bem velhinhos, para de falar o que vocês fizeram na igreja, o que você fez na cidade. Foi eu que fundei a comunidade tal. Foi eu que ajudei a dar esse altar. Eu ajudei a... Para de falar isso. Larga de voltar. Fala, olha, eu não sou nada. Tudo que eu fiz foi Deus que fez em mim. Eu sou um nada. O que eu quero é o céu. Tem a música do Dunga também, não vou cantar não. Meu lugar é o céu, né? Nosso lugar é o céu. Para de ficar se gabando. É feio demais. É horrível. Horrível. Para. Olha para o céu. Fala, eu sou do alto, eu não fiz nada, né? Isso é importante. Muito importante. Lançai. Então nós temos que largar nossa autossuficiência. Eu sei. Abandona. Jogaram a rede e pegaram um peixe adoidado. Aqui fala quantos peixes? 153 peixes. De onde que vem isso? De onde vem 153? Bem, a igreja deixa muito livre. Santo Agostinho fala que que o total de espécies de peixe da época conhecida era 153. Então quer dizer que a totalidade do povo, né? Tem padres da igreja que são muito... não sei se é a palavra agora... Já vem. Criativos. Que dizem o seguinte, que 153 é um número triangular, que varia do 17. O 17, se você somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até o 17 dá quanto? 153. Aí 17 quer dizer a salvação toda, porque são 10 mandamentos que você segue e os 7 dons do Espírito Santo. Certo? Então, quem está com os mandamentos, segue os mandamentos e abre aos dons do Espírito é salvo. Então, a salvação total. O hebraico tinha número na letra. Então, se você dizer Benerá Elohim, quer dizer filhos de Deus, quer dizer, dá 153. Ou Ane Elohim, umas coisas há muito tempo já que eu não leio, né? Quer dizer, eu sou Deus. Então quer dizer que nós só somos algo. As coisas nossas só são efetivas, só dão frutos se nós estamos enxertados em Cristo. Pedro ficou com vergonha, porque se viu pecador, né? Vinde comer. Ninguém se atrevia. E ele partiu o pão, mais uma vez reconhece Jesus na Eucaristia, e fez a mesma coisa com eles. Distribuiu para todos, né? Apareceu aos discípulos. Nós só vamos dar frutos enxertados. Ou seja, gente, nós temos que rezar. Pelo menos o terço e o rosário todo dia. Visitar Jesus no Santíssimo, ler a Bíblia, falar com Deus o dia inteiro. Senhor, sem ti eu não presto, me ajuda. Quando eu tenho tentação, eu falo, Senhor, orienta essa tentação para ti. Eu só quero pensar em ti. O Senhor é a única coisa que eu tenho que vale a pena. Né? Não é que eu não estou desprezando do mundo, mas as coisas do mundo, a sua família, seus filhos, só valem a pena quando vocês passam primeiro por Ele. Senão é um desastre. Tudo primeiro Cristo, Jesus, enxertado em nós. Aí sim eu darei frutos. Não adianta nada um padre falar bonito e não rezar. Não pedir para morrer. Pode até falar bonito. São João Maria Vianney, dizem que ele não pregava bem, mas era um santo. A França inteira foi atrás, o mundo inteiro foi atrás dele. Então, enxertados em Cristo. Joga a rede do lado direito. Muda de vida, abandona. Larga do que você acha que você está certo. Acredita na igreja, se joga e você e sua família estarão no céu para sempre. Felizes. Não larguem a igreja. Amem a igreja e se abandonem nela. E a igreja personificada é Nossa Senhora. Reze o rosário, leia a Bíblia. Fala, Senhor, me faça santo, santa. Assim seja. Amém.